Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Estamos iniciando um novo bimestre e nós fomos convidados a ministrar uma nova disciplina que eu vou colocar aqui para vocês, chama-se Em Defesa da Fé, que será o período de junho e julho agora de 2020, e nós vamos estar ministrando sobre esse tema em defesa da fé. E eu ficarei muito feliz em ter a sua participação. Você pode entrar aí pelo chat do YouTube, estar aí fazendo suas perguntas, você pode estar aí fazendo os seus questionamentos e também participando com a gente, tá? E eu recebi uma lista também de irmãos que fizeram a matrícula pelo aplicativo ou pelo site, né? E eu gostaria de deixar aqui para vocês, e vou colocar no final de novo, nós vamos formar um grupo de WhatsApp para podermos mandar material para vocês, né? Toda a apresentação, e também através do WhatsApp a gente poder conversar no grupo ou no individual, né? Nós podemos falar da matéria em si e também daquilo que você precisar, porque nesse período de isolamento que nós estamos tendo, a proposta nossa também o espaço da IBED é ser também um trabalho de discipulado, de pastoreio. Então, alguma coisa que você precise, você pode também estar em contato conosco, além também dos pastores da igreja, onde você pode também estar em contato, né? Mas está aí também o nosso WhatsApp. Se você ainda não se inscreveu na sala, né, também pode entrar no grupo. Manda um alô aqui no individual e eu incluo você no grupo de WhatsApp, tá? Para a gente poder ter esse contato, que é muito legal, né, essa interação. É uma experiência nova, a gente já teve essa experiência no trimestre passado, né, com a matéria, com o evangelismo, e você vai ver que muitas das coisas que nós falarmos também nessa matéria de defesa da fé, vamos estar linkado com o evangelismo, tá? O que nós vamos estudar? Está aqui para você o conteúdo programático da nossa matéria. Hoje, dia 7 de junho, inicia a nossa aula. Então, hoje nós vamos começar falando como identificar uma seita, né? No dia 14 de junho, cristianismo e outras religiões. E eu me propus, irmãos, pelo tempo também que está disponível, a falar sobre segmentos religiosos que mais incidem na nossa realidade brasileira, aqui também em Florianópolis. Então nós vamos falar sobre o catolicismo romano, sobre o espiritismo, sobre os testemunhos de Jeová, o movimento ecumênico, o evolucionismo, que tem a ver com a questão do secularismo atual, muita ligada ao ateísmo, e um tema sobre a homossexualidade, como nós podemos ajudar, respondendo biblicamente a questão da homossexualidade. Então, porque a nossa proposta em defesa da fé é dar respostas às pessoas quando questionarem por que nós cremos de determinada forma, por que nós temos tal posicionamento como cristãos, e que baseamos a nossa maneira de agir pela Bíblia. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E nós temos que ter uma cosmovisão, que é visão de mundo baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus. Tá? Bom dia, Regina. Regina também está na sala. Bom dia a todos os presentes, Regina. Deus abençoe. Então, nós temos que ter essa resposta para essas pessoas. A Bíblia nos orienta a isso, né? Que nós devemos responder àqueles que questionam a nossa fé,
que perguntam por que a razão da nossa fé. E Jesus também deu respostas. Então, nós temos que estar preparados. Ok? Então, vamos hoje para o título da nossa aula de hoje, né? Como identificar uma seita? Veja bem, eu já ministrei, já tenho alguns vídeos gravados até no canal sobre essa matéria, tá? Mas nós vamos falar de novo, aproveitando, né, o momento da nossa EBED, que já estamos ao vivo. Então nós temos que rever essa matéria, né? Então, o que é a defesa da fé? É também nós temos um olhar para os enganos teológicos ou enganos que vêm para tirar o homem do alvo, como nós ouvimos hoje na palavra ministrada pelo pastor Sérgio no culto pela manhã. O objetivo do pecado é nos fazer errar o alvo. E nós erramos o alvo quando cremos em algo que também não é verdadeiro. Então, nós precisamos saber identificar o ensino herético, né? Então, antes de nós entrarmos diretamente no assunto, eu queria contar aqui uma ilustração para que você entenda que o princípio de tudo que nós temos que fazer é conhecer a palavra de Deus. Então eu vou contar uma ilustração para vocês de uma história em que um homem que era especialista, ele é especialista em descobrir, em reconhecer falsificações da moeda americana. Ele era um funcionário do Tesouro americano e ele era um dos especialistas em descobrir falsificações. E uma vez lhe foi perguntado o porquê que ele tinha tanta habilidade, se era a dedicação dele em estudar as falsificações, os métodos de falsificações dos falsários, né? E ele respondeu: não, é totalmente o contrário. Eu procuro me aprimorar e me especializar em conhecer bem a nota verdadeira, ou seja, a verdade, a nota verdadeira. Conhecer a textura do papel, a qualidade da tinta, os detalhes das gravuras, das marcas d'água. Então ele era um profundo conhecedor da nota verdadeira. Então, com isso, quando ele se deparava com uma nota falsa, ele identificava de pronto. Então, quando nós sabemos a verdade, nós sabemos reconhecer de pronto uma mentira. Então, o meu conselho para você, que nós vamos ver ensinos de outros segmentos religiosos, é sempre nos confrontar com a verdade. A verdade que liberta, diz o Senhor Jesus. É a verdade da palavra que nos dá o norte. E nos dias de hoje, com o relativismo, tudo é relativo, cada um tem a sua própria verdade, cada um tem a sua realidade. Né? A minha verdade não pode não ser a sua verdade. Então, nesse mundo de relativismo, tudo é relativo. Então, a ideia de se ter uma verdade absoluta, ela é totalmente desprezível. As pessoas desprezam isso e até acusam de radicalismo, de fanatismo. Mas não, nós temos sim, existe sim uma verdade absoluta. Nem tudo é relativo. Existem sim coisas que são relativas. Nós podemos relativizar, mas nem tudo. E a verdade de Deus, nós não podemos torná-la relativa. Existem coisas que a Bíblia fala que não existem duas interpretações, existe apenas uma. Então nós temos que conhecer, principalmente com relação à nossa fé principal, que é a fé em Cristo Jesus. Então esse é o nosso objetivo. Né? No título hoje, Como Identificar uma Seita, nós vamos ver uma metodologia para você poder
conhecendo a verdade, identificar uma mentira. Então, vamos ver primeiro o que significa seita e heresia. Existem esses dois termos, qual é o significado? Então, a definição de seita para os dias atuais se refere a um grupo de pessoas. Né? Yaila Moraes, bom dia. Fernando e Esther também estão presentes. Bom dia, Deus abençoe. Bem-vindos à nossa aula, tá? E façam perguntas, nós estamos aqui à disposição, tá? Então, voltando aqui, definição: seita se refere a um grupo de pessoas. E heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas por esse grupo. Então, seita é o grupo, tá? E é um grupo organizado, um grupo que tem um nome, que tem uma identificação, tá? Então, seria hoje a definição atual. Então, uma seita. E heresia indica o ensino, o que eles defendem, as doutrinas que esse grupo defende. Então, para você entender bem, heresia é o ensinamento e seita é um grupo. E baseado nessa definição, nós podemos entender que um cristão imaturo na fé, ou seja, alguém novo na fé, alguém imaturo que não buscou ou não tem buscado o crescimento espiritual através da palavra, da oração, de estar em comunhão ou frequentando até uma sala de Ebed, né? Ele pode ensinar alguma heresia, ou que é heresia, um ensino antibíblico, sem contudo fazer parte de uma seita. Você concorda comigo? Então, entenda, alguém que não tem uma maturidade bíblica, uma maturidade de conhecimento da palavra, eu não estou dizendo aqui de ser um teólogo, ou de ser um professor, de ser um pastor, um ministro. Estou dizendo alguém, né, que lê a Bíblia, que procura estudar a palavra, procura ser discipulado, alguém que tem maturidade no estudo da palavra. Se ele não tiver esse requisito, ele pode, sim, ensinar algo contrário à palavra, mesmo sendo parte de uma igreja cristã, porque é uma heresia. Então nós temos assim vários exemplos de ideias que são antibíblicas, que surgem, ou são distorções que surgem de uma má interpretação da palavra de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado. Por isso que eu falei no início, nós temos que conhecer bem a verdade. Porque mesmo num púlpito da igreja, da sua igreja, de uma igreja cristã, se alguém não estiver ali bem intencionado ou com maturidade cristã, pode estar ensinando uma heresia. Por exemplo, uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi de um irmão do púlpito, e ele na sua empolgação disse que Satanás era irmão de Jesus. Um absurdo isso, não é isso que a Bíblia ensina. Eu sei que esse irmão, ele é um servo de Deus, ele é um cristão, mas ele na sua empolgação e na sua imaturidade soltou essa. Então teve que ser corrigido, infelizmente, no púlpito ali, né? E passou uma vergonhinha, mas aprendeu. Então tem que tomar muito cuidado, tá? E o objetivo das seitas, qual é o objetivo? Nos fazer errar o alvo, errar o caminho. E errando o caminho, Paulo Carvalho, bom dia a todos os irmãos, que Deus abençoe. Irmão Paulo Carvalho, lá de Osasco, de São Paulo, tá bom? Está aqui conosco na sala. Então o objetivo é nos fazer errar o caminho, errar o alvo, como a definição de pecado, né? E a Bíblia, vamos lá, ali vamos citar textos bíblicos. Em Josué 23:6, né, Deus ali diz para Josué: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e fazerdes tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, nós temos que manter
o nosso centro na palavra de Deus. Em Judas capítulo 3, no versículo 3, aliás, Judas só tem um capítulo, então no versículo 3, Judas nos orienta ali, nos exorta a batalhar pela fé. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, veja, nós estamos falando da salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Veja que esse versículo está falando que da salvação, né, da informação do que nós precisamos para sermos salvos, né? Então veja bem, tudo aquilo que nós precisamos saber para alcançar a vida eterna, nós temos na Bíblia a informação. Então, essa informação e esse ensinamento, nós temos que batalhar por ele. Nós temos que... Então, Judas falou, eu me senti motivado, eu me senti exortado a escrever para vocês, para que vocês batalhem, para que vocês guardem, para que vocês se esforcem em preservar a fé que foi dada aos santos, a fé que você recebeu através do ensino da palavra a respeito da salvação. A fé em Cristo Jesus, a fé na salvação pela graça, né? A fé na justificação pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós vamos estar vendo tudo isso agora, nesse momento, com vocês, que nós temos que batalhar pela fé. E a maneira mais fácil do inimigo nos enganar ou nos fazer desviar do caminho, como lá em Josué fala que não é para desviar nem para a direita nem para a esquerda, é para manter no caminho, é nos fazer acreditar numa mentira. Muitos irmãos têm acreditado em mentiras. Eu ouvi uma frase uma vez que quem crê na palavra errada vai encontrar o céu errado, né? Quem crê no Cristo errado vai encontrar o céu errado. Existe o Cristo certo e o Cristo errado? Sim. O Cristo certo é o que está revelado na palavra. Tem muitos Cristos que estão sendo pregados que não é o da palavra. Como falei, por exemplo, que tem um ensino religioso que diz que Jesus é irmão de Satanás. Esse não é o Cristo que eu creio. O Cristo que a palavra de Deus revela, que diz que ele era o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós vamos ver isso. E tem uma metodologia bem prática para que você possa aprender como identificar uma seita. Então, vamos lá. Primeira é as 4 operações matemáticas. As 4 operações todo mundo conhece, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então nós vamos usar essas 4 operações para descobrir, poder determinar um ensino herético, um ensino falso, ou uma seita. Tá? Então vai ser bem prático para você poder descobrir o que é seita, o que é uma seita. Tá? Então vamos ver primeiro, claro, então aí a adição. Então, na adição, o que nós podemos falar sobre adição? As seitas ou o ensino herético sempre vão adicionar algo à palavra de Deus. O que isso significa? Significa que as seitas sempre vão colocar como fonte de inspiração, como fonte de revelação, algo além da Bíblia. Como eu falei no início, nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Ela é a única fonte de revelação divina. Nós podemos ler livros a respeito de assuntos da palavra de Deus? Podemos. Nós podemos ler autores que falam sobre algum determinado assunto da palavra de Deus? Podemos. Mas esses livros escritos por determinados autores, nós não atribuímos a eles autoridade divina. A única autoridade divina é a Bíblia. Então nós vamos ver alguns exemplos.
Por exemplo, o grupo Testemunhas de Jeová, né, eles creem que sem o corpo governante, né, que é o grupo responsável pelas literaturas da seita nos Estados Unidos, a Bíblia jamais será entendida. Eles declaram, né, que a palavra de Deus e lê-la somente, meramente ler, não basta para adquirir o conhecimento, né, que coloca as pessoas no caminho da vida, na revista Sentinela. E outra declaração, né, que as pessoas têm que ter um contato com o canal de comunicação deles, né, que são os anciãos também. Não alcançaremos a estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. A Sentinela tem a data aí. Tá? Então, irmãos, esse é um exemplo. Né? Eles têm a Bíblia, se você perceber, eles têm uma Bíblia, mas eles ensinam que sem a interpretação do corpo governante deles, sem a interpretação das pessoas que editam a revista Sentinela, Despertai, a pessoa ela não consegue entender o caminho da vida. Não adianta ler a Bíblia somente. Nós, como eu falei no início, anteriormente, nós lemos livros de outros autores, mas esses livros não têm autoridade. Nós não nos submetemos à autoridade divina com esses livros. Então, a Bíblia que é a nossa regra de fé. Outros exemplos, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias utiliza, além da Bíblia, o livro de Mórmon como regra de fé e prática. A Igreja Mórmon, que o nome dela é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então eles também creem na Bíblia, mas eles têm o livro de Mórmon que na capa diz o Novo Testamento de Jesus Cristo, ou seja, a Bíblia ela adiciona algo à Bíblia. Tá? Rosali, bom dia, Deus abençoe também você. Rosali também. E os espíritas, né, tem os espíritas que eles também utilizam a Bíblia em seus serviços, né, eles têm, e utilizam bastante até, mas se baseiam nos livros de Allan Kardec, que é o autor principal do Espiritismo, ele que codificou o Espiritismo moderno, que nós hoje até chamamos de Espiritismo kardecista, que leva o nome de Allan Kardec. Então, o livro mais famoso dele é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você prestar bem atenção, você vai ver que esses grupos, eles colocam algo além da palavra de Deus. Vamos para outro exemplo. A Igreja Adventista crê na Bíblia como a palavra de Deus, mas também nos livros de Ellen Goldwhite. São inspirados pelo Espírito Santo, por isso dignos de reger as doutrinas da Igreja. Então, o grupo adventista, eles têm na pessoa de Ellen Goldwhite a sua profetisa. Então, os livros que ela escreveu têm peso doutrinário na Igreja. Né? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Né? No nosso caso aqui, nós vamos ver aqui os textos bíblicos de 2 Timóteo 3,15, que diz que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E o próprio Jesus lá em João 5,39 diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja, a Bíblia fala, principalmente no texto de João, que Jesus falou, examinai as Escrituras. Qual eram as Escrituras nos dias de Jesus? Era o Velho Testamento, em que muitos versículos, muitos textos, e o principal deles, podemos até, digo principal em relação à clareza de detalhes, que é Isaías 53, que mostra que o Velho Testamento testificava sobre a obra que Jesus viria a realizar. E depois disso veio o Novo Testamento, onde
foi codificado ali toda a doutrina cristã também. Então veja, nós olhamos para a palavra de Deus como a única fonte de informação sobre a nossa salvação. Como Paulo diz para Timóteo, as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. É essa fé que você tem que batalhar. Amém, meus irmãos? Então, com relação à adição, né, é isso que nós podemos identificar uma seita. Elas sempre vão adicionar algo além da palavra de Deus. Agora, vamos ver a outra operação, que em seguida é a subtração. A subtração, sempre também, eles vão subtrair algo da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? É algo característico das seitas, elas subtraírem alguma característica de Jesus Cristo no seu ensino. Vamos para exemplos. Né? Novamente, os testemunhas de Jeová. O islamismo também, o espiritismo, os mormons e a grande maioria das seitas negam a divindade de Jesus Cristo. Né? A maioria. A divindade de Jesus. Veja bem, a Bíblia diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Eu até desafio você a fazer essa pesquisa, que ela é importante você participar fazendo pesquisas pessoais no ensino, no estudo, né? Você procurar versículos que vão falar da humanidade e também da divindade de Jesus Cristo. Então podemos citar João capítulo 1, versículo 1, capítulo 1 de João, versículo 14. O Evangelho de João é repleto de textos, porque o foco de João é mostrar justamente que Jesus era Deus. Diferente do Evangelho de Marcos, que o Evangelho de Marcos, o foco dele é mostrar a humanidade de Jesus. Você vê que, então, cada evangelho, Deus permitiu 4 evangelhos, 4 autores diferentes, para cada um mostrar um aspecto direcionado a uma característica de Jesus, a um olhar da vida de Jesus. Então, o Evangelho de João, o tema central é Jesus é Deus. E o tema central de Marcos é o Filho do Homem, ou seja, a humanidade de Jesus. Então, é importante você ler. Então, nós temos aqui um outro exemplo também da Legião da Boa Vontade. Legião da Boa Vontade é um braço do Espiritismo, né? E subtrai de Jesus a natureza humana, dizendo que Jesus possui apenas um corpo aparente ou fluídico, além de negar a sua divindade. Né? Eles afirmam que Jesus não é Deus e jamais afirmou que fosse Deus. A afirmação de Alciro Zarur, que é um fundador da Legião da Boa Vontade. Então, outro exemplo que nós podemos ter também é da Igreja Mórmon, que eles dizem que Jesus ele não foi humano, ele não foi Deus, ele foi humano só. Então, essas coisas, irmãos, são provas de que estão subtraindo algo da pessoa de Jesus. Então, aí eu coloquei aqui novamente o texto de João capítulo 1 e também acrescentando de 1 João, o apóstolo João, citando aqui no capítulo 5 da sua primeira epístola, no versículo 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ok? Então, as seitas sempre vão, na subtração, tirar algo, alguma característica, alguma situação da vida, da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok?
Se tiver alguma dúvida, passa aí no chat para a gente poder comentar aí com os irmãos, tá bom? Vamos para frente. Multiplicação. O que significa na multiplicação? As seitas, elas vão multiplicar a salvação de Deus por obras próprias. Aqui, irmãos, é algo interessante. A maioria dos ensinos heréticos, das seitas, elas não vão conseguir explicar, ou não querem explicar, ou não entendem que a salvação é pela graça. A maioria delas vai querer incluir as obras, vai incluir que as obras são importantes para a salvação. Então, veja bem, eu quero mencionar aqui alguns exemplos. Tá? Deixa eu pôr aqui a minha imagem para os irmãos. Mencionar alguns exemplos. Tá? O Espiritismo prega que sem caridade não há salvação, que sem boas obras não tem salvação. Então, o homem, o hinduísmo, que é uma religião oriental, também sobre as obras. O islamismo, você tem que ter boas obras. Então, o homem tem que ter boas obras para poder ser salvo. Isso, irmãos, é um ensinamento completamente oposto ao que a palavra de Deus nos fala, o que nós ouvimos hoje na igreja. A salvação é pela graça. Você e eu nunca vamos conseguir merecer. Ser bom não é o suficiente para sermos salvos. Eu costumo dizer, aquela pessoa é muito boa, realmente ela é boa, ela é uma pessoa amável, a gente gosta de estar perto dela, a gente gosta de conversar, vê que é uma pessoa que ama a família, vê que é uma pessoa que é cumpridora dos seus deveres. É uma pessoa maravilhosa. Mas isso tudo, irmãos, não é suficiente. Não é o suficiente para ser salvo. Porque por mais que se pratique boas obras, nós não conseguimos ganhar o céu. O preço é muito alto. Custou o sangue de Jesus. Então ser bom não é o suficiente. Tem que ter, é Jesus que nos salva. A obra é dele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? É a graça. A graça não vem de vós. Não é dom de Deus. E ainda o versículo no versículo 9 diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós temos a tendência, de nos gloriarmos no que fazemos de bom. Nós queremos esconder o que fazemos de errado. Mas nós queremos aparecer naquilo que nós fizemos de bom. Então, se a salvação fosse pelas obras, nós iríamos chegar lá no céu e falar: oh, Deus, está vendo? Eu cheguei aqui, Deus, porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa boa. E nós vamos nos ensoberbecer, nós vamos chegar para onde Deus não precisava fazer tudo aquilo que o Senhor fez, não. Nós somos os bons. Nós devemos fazer isso. Mas não, irmão, sabe qual vai ser a nossa atitude que chegar lá no céu? Nós vamos só adorar e glorificar o Senhor porque nós sabemos que foi pela graça. Nós não merecíamos. Se Jesus não tivesse vindo, morrido por nós, o único justo, nós não conseguiríamos. Então o ensino, as seitas têm dificuldade, os ensinos religiosos que nós vemos por aí, têm dificuldade de entender isso. Porque eles não conseguem. O cristianismo é o único segmento que mostra que o homem não consegue nada por si só, precisa unicamente da ação de Deus. Entendeu? Então, quando nós pegamos aqui alguns exemplos, né, tem um grupo chamado Sheishonoye, né, que nega a eficácia da obra redentora de Jesus e do sangue dele para a remissão dos pecados, chegando a dizer que os pecados existissem realmente, nem todos os Budas do universo conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Olha que afirmação triste, terrível.
Então esse grupo não crê na obra redentora de Jesus Cristo. E nós vemos o exemplo da palavra de Deus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. As riquezas da graça do Senhor. Então, irmãos, a graça de Deus é rica em nos perdoar e em nos transformar. E 1 João capítulo 1, versículo 7 e 9 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, queridos, esse texto nos mostra qual é o caminho da salvação, pela graça. Aí sempre gosto de entrar nesse aspecto. Tá, mas não é preciso. As obras, né? A Bíblia nos manda praticar as boas obras. Onde que as boas obras que a própria Bíblia nos manda praticar, entra? Eu sempre explico da seguinte forma: as boas obras, aí eu vou me basear em Mateus capítulo 5, onde Jesus diz que os homens vejam as nossas boas obras para que glorifiquem o nosso Pai, o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus está falando: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, e nós devemos praticar as boas obras para que o mundo veja as boas obras e glorifique a Deus. Ou seja, as boas obras em nós, que é a obra do Espírito Santo, que é a obra de Deus na nossa vida, elas servem para trazer glória para Deus. Então a nossa vida passa a ser uma vida que glorifica ao Senhor. Esse é o papel das boas obras. É dar testemunho do que Jesus Cristo fez na minha e na sua vida. Quando Tiago fala que a fé sem obras é morta, ele está falando da fé, né, a fé salvadora. Não está falando que a salvação sem obras não existe. Ele está falando da fé. Ou seja, a fé salvadora que você confessa ter, de que recebeu a graça de Deus, ela vai produzir em você boas obras. Então é aquela velha frase. Nós dizemos assim: eu sou salvo, por isso pratico boas obras. Não pratico boas obras para ser salvo. Tá? Percebe a diferença? Eu sou salvo pela graça. Então, por ser salvo, eu pratico as boas obras. Não ao contrário, pratico as boas obras para ser salvo. Amém? Então, isso é um ponto importante. E, para fechar, nós temos aqui o exemplo da divisão. Tá? Vamos ver aqui a divisão. O que as seitas fazem? Elas dividem o mérito da salvação de Deus entre o Senhor Jesus e a sua organização religiosa. Aí que está o problema. Então veja bem, irmãos. Eu sou hoje membro da Igreja Batista. Então existem várias denominações: Igreja Assembleia de Deus, Igreja Evangélica, Igreja Presbiteriana, igrejas, e um monte de igreja que você pode imaginar. Todas elas confessam que a Bíblia é a regra de fé e prática. Igreja Bola de Neve, Igreja Onda Dura, Igreja Renascer em Cristo. Todas essas igrejas que pregam a palavra de Deus, elas não pregam, se estão fazendo isso, estão errados, mas eu creio que não estão. Elas não pregam o seguinte: olha, só é salvo quem for membro da minha igreja. Está entendendo? Então, vamos pegar o exemplo da nossa igreja, Igreja Batista, PIB Floripa. Ninguém prega lá no púlpito que só vai ser salvo quem for membro da PIB Floripa. Ou vamos abranger um pouco mais. Ninguém prega dizendo lá só os batistas vão ser salvos. Percebe?
Nós pregamos o que é a salvação em Jesus Cristo. Os irmãos que são membros da Assembleia de Deus são meus irmãos em Cristo, vão ser salvos também, porque estão pregando Jesus Cristo. Essa é a diferença, tá? Mas as seitas, não, elas dividem o mérito da salvação, ou seja, só é salvo quem é da sua igreja. Então vamos pegar o exemplo aqui. O catolicismo romano, né? A igreja católica, é figurada pela Arca de Noé, a única salva do dilúvio. Fora da igreja não há salvação. Meus irmãos, fora da igreja não há salvação, pode ser mal interpretado. Nós dizemos que fora de Jesus Cristo não há salvação. A igreja que é salva, não é a igreja que salva. Na verdade, a igreja é formada pelos salvos. Ela é a noiva. A Bíblia diz que a igreja é a noiva, aquela que é salva, aquela que está sendo preparada para ir para o céu. Tá? Então, esse é um problema. Os testemunhas de Jeová, obviamente, só diz quem é testemunha de Jeová que vai ser salvo. Aqueles que confessam que são testemunhos de Jeová. Outro exemplo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, também. Só quem for adventista que guarda o sábado. Qual o problema disso? É que eles atribuem a guarda do sábado essencial para a salvação. Eles, para mim, não teria problema se fosse uma igreja, não, nós guardamos o sábado, não queremos guardar o domingo. Para mim isso não é essencial para a salvação. Eles poderiam ser meus irmãos em Cristo normalmente. O problema é que eles pregam que a guarda do sábado é essencial. Se você não guardar, não é salvo. Então, é um complicativo isso aí. Veja bem, irmãos, o próximo grupo que eu vou falar aqui, até estou dando uma pausa, eu quero aqui ter bastante cuidado para falar desse grupo. Por quê? Dentro desse grupo tem muitas pessoas que não pensam desta forma, que não pensam que só serão salvos quem for membro desse grupo. Estou segurando aqui até para deixar bem claro, porque está registrado, tá? Então, esse grupo, muitas pessoas lá dentro que eu conheço não pensam da mesma forma, que só serão salvos quem for dessa igreja. Mas uma boa maioria, não estou nem falando grande, mas uma boa maioria pensa assim, que é o grupo da Congregação Cristã no Brasil. Tá? Muita gente lá não pensa dessa forma, que serão salvos somente quem for membro da Congregação Cristã. Mas um bom número pensa assim, e é complicado. Então é aquilo que eu falei, muitas pessoas imaturas que estão dentro de uma igreja com o nome de cristã e pregando uma heresia, além de outros detalhezinhos que nós poderíamos depois estar comentando, tá? Vamos lá. Alguns comentários aqui. O Paulo Carvalho. As pessoas bem intencionadas, mas mal orientadas, caem no laço das heresias e das seitas. É verdade. E Aila Moraes. Professor, adventistas não são nossos irmãos em Cristo devido à heresia da adição das obras de White? E ela depois pergunta novamente, porque vejo bastante diferença entre nós e as seitas citadas, mas são poucas com relação aos adventistas. Todos os que eu conheço nem chegam a citá-la, e há outras tantas canções lindas vindas desse grupo. E Ayla, como eu expliquei agora há pouco, né, eles têm, né, essa aparência de cristianismo, mas eles têm uns ensinos lá dentro, né, quem está de fora não enxerga muito isso porque não é muito divulgado, mas se você adentrar lá no caso dos adventistas, né, eles vão citar muito Helen Gold White, eles vão dizer, como eu falei, que a guarda do sábado é essencial para a salvação, né, além de outros problemas escatológicos, ou seja, com relação aos últimos dias, a redenção em Cristo Jesus. Né? Eu poderia depois te passar alguma coisa de salva aí no seu contato no WhatsApp, se os irmãos também quiserem, depois eu passo mais material sobre os adventistas, tá? Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque muitos ensinamentos não são
revelados abertamente por causa dessa questão, né? Eles querem parecer com uma imagem de cristianismo, mas tem que tomar cuidado, tá bom? Espero ter te respondido. Outra igreja, assim, para a gente estar encerrando, que nosso horário já está avançando, é a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, que é a Igreja Mórmon. Então, também, eles dizem que só vai ser salvo quem for membro da Igreja Mórmon, ok? Para a gente fechar, vou falar rapidamente aqui de outras características das seitas, além dessas 4, né? Recapitulando: adição, querem adicionar algo à palavra de Deus; subtração, eles querem subtrair algo da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo; na multiplicação, querem multiplicar a salvação pelas boas obras, tem que ter boas obras para ser salvo; e da divisão, onde você tem o mérito da salvação dividido com a sua organização, eles têm outras características. Uma delas é as falsas profecias, né? Eles têm falsas profecias. Aí é um problema também, então, já respondendo de novo a pergunta da Yaila, né? Eles também têm essa questão de falsas profecias, Yaila e irmãos, porque, por exemplo, eles tentaram prever a data da volta de Jesus em 1800, eu não lembro a data agora, foi em 1800 e alguma coisa. Eu vou verificar aqui nos meus estudos, tá? Mas eles já tentaram prever a volta de Jesus. Então, falsas profecias, né? Os adventistas, as testemunhas de Jeová, os próprios mormons já proclamaram o fim do mundo para datas específicas, né? E a Bíblia nos fala que, com relação a isso, nós não podemos marcar data, nós não temos a data do fechamento da porta da graça. Jesus não revelou e o Pai também não revelou. Então, falsas profecias, e a Bíblia nos manda tomar cuidado. Outra coisa também é que eles negam a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Então, uma outra característica das seitas é essa, é que negam que Jesus Cristo ressuscitou corporalmente. Alguns dizem que Jesus ressuscitou apenas em espírito. E a Bíblia fala que não, que foi também corporalmente, né? Se você estudar ali os textos da palavra de Deus, você vai ver que Jesus, ao encontrar com os discípulos, teve fome, comeu com eles, mandou tocar nas feridas das suas mãos, do seu lado, né? Então, nós temos vários detalhes sobre isso na palavra de Deus, né? Sobre a morte e ressurreição de Jesus. Nós temos várias evidências, tá? E, queridos, por último, eu quero deixar esse texto de Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, para fecharmos a nossa aula de hoje, tá? Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Irmãos, esse texto deixa claro para nós que outro evangelho não cabe, não deve ter espaço na nossa vida. O único evangelho que deve ter espaço é o evangelho revelado pela palavra de Deus, que é o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo fala, mesmo que eu, ou seja, ele, volte lá, e porque ele deu uma louca nele, tinha dado uma loucura em Paulo, e ele começa a pregar coisas diferentes do que ele já tinha anunciado, ou mesmo um anjo vindo do céu, um ser celestial, viesse falar de um evangelho diferente do que ele já tinha pregado, era para considerar anátema. Anátema significa maldito, amaldiçoado, ou seja, desconsiderem completamente, é maldição, é coisa do inferno. Tá? E esse anjo que poderia vir, poderia ser o próprio diabo. A Bíblia diz que ele pode transparecer até como anjo de luz para enganar, para nos iludir. A seita Mórmon tem muita ligação com isso,
porque o fundador do mormonismo diz que foi um anjo que apareceu para ele e deu a revelação de um novo evangelho. E surgiu então a Igreja Mórmon. Então, irmãos, fechando com isso, com esse texto, de novo aqui, de Gálatas capítulo 1, nós fechamos a nossa aula. Né? O nosso objetivo é te dar ferramentas para responder, talvez, alguns questionamentos de adeptos desses segmentos religiosos e que eles têm enganos, né? Como diz o pastor Paulo Carvalho, são pessoas bem intencionadas, pessoas que têm dúvidas sinceras, mas foram mal orientadas, caindo nas mãos de pessoas também que têm má orientação e elas passaram a crer numa mentira. São almas que precisam de nós, precisam do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, para poderem alcançar a salvação que nós, graças a Deus, temos. Né? Então, meus irmãos, nós vamos seguir nas nossas aulas com aquele conteúdo. De novo, vou colocar aqui para quem não pegou o meu número, o número de WhatsApp, para que você possa, deixa eu procurar aqui o número de WhatsApp, para que você possa me mandar um oi ali, e eu vou colocar você no grupo em defesa da fé, para que a gente possa continuar compartilhando da palavra de Deus, compartilhando do ensinamento, algumas dúvidas. Nós não vamos falar de todos os grupos, mas às vezes você tem algum que tenha dúvida e eu posso te ajudar. Manda lá que a gente vai tentar passar o máximo de informação. Ok? Vamos orar. Pai amado, te louvamos. Senhor, te agradeço por esse momento de ensinamento da tua palavra. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe meus irmãos que estão estudando, que eles possam, Senhor, receber essa palavra, receber essa orientação, firmando ainda mais a sua fé, firmando o seu caminhar em Cristo e sendo instrumentos poderosos nas tuas mãos, nas mãos do Espírito Santo, para ajudar outras pessoas a saírem do engano e a virem para a verdade. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Fica com os teus servos. Dá-lhes uma semana abençoada, uma semana de vitória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você ainda não se inscreveu lá na sala, né, o link eu vou mandar, eu já mandei um link, acho que em alguns grupos, eu posso mandar o link também, faz a tua inscrição lá, que é importante a gente ter esse controle, tá bom? Deus abençoe você, uma ótima semana, e conto contigo no próximo domingo para nós estudarmos sobre cristianismo e as outras